E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um tema que eu gosto bastante, que eu aprendi sobre pela primeira vez num podcast do Lex Fridman. Então, Lex Fridman com Schmidt Huber, que é o autor desse paper que a gente vai ver. Até o Penrose eu já vi falando sobre esse tema, né? Se você pesquisar no YouTube, você acha. Sobre Gödel Machines, né? Máquinas que podem se auto-remodelar, né? Usando inteligência artificial, né? Obviamente, a IA já faz isso tecnicamente, mas aqui é num contexto um pouquinho mais diferente. Então, esse paper aqui tem duas versões desse paper. Essa aqui é a primeira, tem outra versão posterior. A gente só vai, no momento, ver a primeira, talvez em um vídeo posterior, bem posterior, a gente vai ver a segunda. E ele fala, né, uma razão para se chamar de Gödel, né? Inspirado pelas célebres fórmulas autorreferenciais de Kurt Gödel, esse solucionador de problemas, no caso um sistema robótico, por exemplo, escreve qualquer parte de seu código e assim encontra uma prova útil de que a reescrita é útil. Ou seja, tem uma função, a gente for aplicar para os artigos anteriores, em relação a esse sistema que você quer maximizar sua utilidade, mas você remodela a sua utilidade. Você muda a sua utilidade. No sentido de uma plasticidade neural, entre aspas, né? Onde a função de utilidade é dependente do problema, né? E você tem um contexto do problema também, né? Então, é um robô no contexto de atravessar a rua, no contexto de jogar dominó, no contexto de andar de bicicleta, enfim. Só que no caso, generalizar para todos os contextos de uma vez, em que não precisa fazer um programa para aprender cada coisa, mas um sistema só que aprende tudo. O hardware e todo o código inicial são descritos por axiomas codificados em um buscador de prova inicial. Também faz parte do código inicial. Aí não fala se é um sistema bayesiano que poderia ser usado aqui. Ele cita o Hutter várias vezes nesse artigo, mas enfim. O pesquisador testa sistematicamente, o pesquisador do robô, né? De forma assintoticamente ótima e eficiente. Técnicas de prova computáveis, né? Então ele prova que essa ação, na verdade, ela é melhor que a anterior. Até encontrar uma auto-reescrita computável e útil, né? Então ele pega seu código anterior e muda para o que seja melhor do que o anterior. Sempre melhorando esse código, né? Então você tem, por exemplo, uma policy P e você quer melhorar para uma policy com característica que é uma melhor, uma ótima, né? Óptima. Mostramos que tal auto-reescrita é globalmente óptima, sem máximos locais, né? Sem global mínima. Então, uma função não convexa. O global mínima são as partes mais baixas da função. Inteligência artificial é basicamente isso. A parte local máxima é a parte mais baixa de todas. Então aqui, por exemplo, é a local máxima. LM. E aqui são local mínimas. Então, no caso aqui você tem local mínimas e não global mínimas. Já que o código primeiro teve que provar que não é útil continuar a busca de provas auto-reescritas alternativas, né? Então, o sistema de IA que se auto-reprograma, né? Não somente muda sua função de aprendizado, mas se auto-reprograma. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. Ele vai dizer, durante cada ciclo, o nosso hardware elementar de operações tem uma variável de estado S, no contexto de todos os estados. Então, está dentro do conjunto B óptimo. Sem a loss de generalidade, você tem uma sequência de strings, né? De B entre 0 e 1. Então, uma coisa que os artigos que a gente viu anteriormente também usa, né? Que é o espaço de possibilidade, de probabilidade desse sistema de A é de 0 até 1. E possivelmente a variável no ambiente env, é o ambiente do sistema. O ambiente muda conforme o contexto geral. Pode ser um sistema virtual, pode ser um sistema robótico que ele está no contexto de uma selva, no contexto de uma rua, no contexto de uma loja. Como que o sistema vai se adaptar nesse contexto, né? Então tá dentro de E, epsilon na verdade, e a gente denota esse problema dependente desse set E. Então aqui é onde o problema está, né? Eu vou ajustar esse E para parecer um epsilon de verdade. E aí você tem uma função de transição markoviana, né? Funções de transição normalmente são denotadas por TRSA. Então, a transição de estados e ações do sistema. Nesse caso aqui, ela é uma função f dos estados e do problema do ambiente em si, em que, obviamente, os estados
São os frames por segundo de uma câmera de um robô e os elementos deles são E. Por um conjunto de estados R, esse é um mapeamento, né? Sendo que T é maior que 1. ST, que é os estados dos sistemas, vão ser iguais à função F dos estados, no geral, ao longo do tempo, por isso T-1, históricos. E env também vai ser igual, o ambiente também vai ser igual a T-1. E aí, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E aí você vai ter o estado do hardware, mudando em vários ciclos, né? Até terminar. Enfim, você tem um sistema probabilístico para atualizar esse sistema, né? No instante t, a variável de tempo contém uma representação binária única de t, ou seja, ela vai de 1, 0 até 1. Inicializamos t igual a 1, com a sequência de bits composta apenas por 1, o hardware incrementa o tempo de ciclo para o próximo. Isso requer uma velocidade, né, de Big O, pegar vermelho e Big O, logaritmo de t. Então essa é a velocidade que o algoritmo roda, né? O logaritmo do tempo dessa computação. Aí você tem aqui a variável x, ela tem inputs desse ambiente, né, da Golden Machine. E aí você tem t maior que 1, em que xt é diferente de xt menos 1, né? Então você tem xt, t é maior que 1. Então, temporalmente esse programa rodando, né? E você tem a questão histórica desse sistema que é denotada por isso daqui. Eu vou deixar dessa forma. E aí, vamos pegar em azul agora. Tem um Golden Machine rodando esse programa, uma função especial de ciclos de computação. E aí eu vou falar dessa questão de armazenamento interno, enfim, os inputs vão sendo rodados toda hora. E aí a variável y, ela vai ter aqui o output do sistema, né? Então você tem o output e o input. Aqui no caso o input e aqui o output que eu vou separar. Vou até separar ainda mais. Vou deixar aqui, ó, pra ficar claro que tem um espaço aqui de coisas. Ao longo do tempo t, em que também vai plotar 0 a 1. Também vai plotar no espaço de 0 a 1. Se você já viu os vídeos anteriores, você sabe que tem um espaço de 0 a 1 para você. Pode ser uma crença, por exemplo, que o robô possa vir a ter. Uma evidência pode ser de 0.2, que é fraca, né? Acertação. Pode ser 0.4, 0.9. Aí você pega as ações que tem uma mais probabilidade de maximizar esse número, né? Dado por Q, normalmente. A letra Q. E aí pode ser, por exemplo, 0, e aí, por exemplo, IT pode ser interpretado como um controle de sinal para o ambiente do robô, das ações futuras. Basicamente tem um espaço de inputs e de output do seu sistema. Cataloga a probabilidade binária de 0 até 1. No estilo dos papers que a gente viu anteriormente. Você viu os vídeos anteriores, você já entendeu por que isso daí é importante. Então, o P1 é o software inicial, um programa que implementa a política original. É ruim, né? É pior, por exemplo, esse daqui. Vou colocar aqui. Pinhão verde. Para interagir com o ambiente. Então, essa policy interage com o ambiente, representada como uma substring, mas a política original para a busca de todas as provas. No fim, você quer achar a policy óptima, que é melhor do que a anterior. No estilo que a gente viu anteriormente. E o artigo que a gente viu no último vídeo também é aplicado nesse daqui também. Então você tem que, ao longo do tempo t, em que t tem a relação de ser maior que 1. Não, perdão. Menor ou igual a 1 e menor ou igual a t. É o contexto global de... Aqui é t minúsculo e aqui é maiúsculo. O contexto global de temporal desse sistema. E o objetivo nesse tempo é maximizar o sucesso futuro, né? Se a gente for pegar o paper anterior, você tem também a relação de W, né? De desconto temporal, né? Que poderia ser aplicado. Todo o paper anterior da aula 3 são aplicados nesse paper, tá? Então nem vou citar tudo, porque já tá sendo aplicado aqui. Então você tem um tipo valor para você fazer essa função rodar. Seu objetivo, né? Aí você tem a função de utilidade, dados estados e o seu ambiente do sistema. Mesmo esquema do vídeo anterior. E você tem os estados globais, mais
os problemas a serem resolvidos, os parâmetros desses estados globais. E você tem um set de números reais, de recompensas, em que você tem as recompensas, que eu vou denotar assim. Então, de novo, como que a gente explica isso daqui de uma forma bem simples, cara? Até seu professor vai entender da faculdade. Você tem os estados do sistema como um todo, os parâmetros do sistema, que eu vou denotar como telha, né? Mas enfim. Fixos da imagem, relações temporais, funções de transição, né? O que tá na imagem. Tá rodando ao longo do tempo, o robô tá andando na rua, tá vendo pessoas andando, carros andando, esse é o estado, são os estados ao longo do tempo do sistema. Dentro do ambiente de recompensas, onde essas recompensas você vai ter uma função de utilidade. Os estados nesse ambiente específico e muda ao longo do tempo. E a probabilidade muda de acordo com o contexto, a função de valor muda de acordo com o contexto. As recompensas mudam de acordo com o contexto. Você vai ter esse valor esperado de 1000, em que você vai ter a soma em todo o tempo que esse programa vai rodar. Aqui é igual a tempo. E você vai ter, ao longo dessas recompensas, ao longo do tempo, essas recompensas são condicionadas os estados do sistema e ambiente. O programa vai ter que se virar para entender como que ele vai resolver o problema. Porque God Machines tem a ver com um sistema que ele se auto-melhora, né? Então você não fica, não é supervisado, cara. Você não tem os bancos de dados bonitinhos, ó, esse daqui é uma pessoa, esse daqui é aquilo. O sistema tem que se virar, mesmo com um banco de dados inicial, talvez, a conseguir, com base no seu histórico do sistema, long short term memory e tal, conseguir hierarquicamente entender como aplicar o que ele aprendeu anteriormente, as funções de utilidade que ele calculou anteriormente, e gradient descent, descida de gradiente para melhorar o sistema de aprendizado, como ele deve agir na próxima ação. Então as recompensas elas são condicionadas os estados e ambiente do sistema. Então, se esse daqui muda, então quer dizer que a forma que a recompensa, o shape que as recompensas têm muda. Porque as recompensas elas são condicionadas ao ambiente. Então, se o jogo, o sistema de IA, por exemplo, você tem um sistema de IA no MMORPG, ele só sabe jogar numa cave específica, numa hunt específica, num mapa específico. Você manda esse mesmo sistema para outros contextos, com novas spells, novas características de personagem, novos golpes e tal. Ele vai ter que se virar para esse novo ambiente e estado do sistema, ele se adaptar. E ele mesmo calcular suas funções de recompensas. Ele mesmo calcular a sua tabela Q, né? Ele mesmo interpretar qual seria a melhor tabela Q para maximizar as recompensas do ambiente. Que é assim que o ser humano funciona, cara. Então, ele entra no ambiente novo e ele se vira. É a forma que Deus criou o ser humano de conseguir ter capaz de raciocinar, né? Então, e animais também. Animais quando migram para lugares que eles nunca migraram anteriormente, com base na sua memória e coisa do tipo. Vamos supor que tá com uma seca numa região e tal. Eles se viram, mano. E quando você der artigos nesse tema de psicologia animal, a verdade é que, no geral, eles se viram. Dependendo do contexto, eles não conseguir maximizar sua homeostase, né? Ou morrer. Mas, no geral, eles se viram no habitat deles, no tipo de coisas que estão nos estados do sistema, né? Então, talvez um ambiente com nova flora, com outros tipos de animais. E ele vai ter que se virar. Não, nem sempre funciona, né? Mas enfim, é um exemplo geral. E nossa máquina se torna uma máquina autorreferencial de Gödel ao carregá-la com uma forma particular de código P automodificável. Então você tem um código, se automodifica e é dependente da máquina. Ou seja, você não tem um programador que fica induzindo, ó, você tem que fazer isso daqui, tabela Q, esse daqui, esse é o objetivo. Ela se vira, o sistema de IA se vira. O código inicial P1, no passo do tempo, inclui uma subrotina do programa de resolução de problemas. Então você tem vários problemas que você quer solucionar num contexto para interagir com o ambiente como qualquer algoritmo de aprendizagem por reforço tradicional. Então, isso é normal em reinforcement learning. E aí, você tem o teorema da optimalidade global, ou Global Optimality Theorem, que diz que você mostra que essa estratégia de autoaperfeiçoamento desse robô não é gananciosa. Uma vez que a utilidade, ou seja, não é impossível. Uma vez que a utilidade de deixar P como está, né, no caso, de fazer esse robô ficar burro como ele está agora, o robô não quer ficar burro como ele tá agora.
não quer ficar caindo que nem um idiota, subindo obstáculos, ele quer melhorar. E as recompensas são pra isso. Penalidade quando ele cai e dá recompensa quando ele não cai andando na rua. E avalie implicitamente todas as alternativas possíveis que um P não pode ser modificado. Pode encontrar mais tarde, obtemos alta mudança global óptima, né? No artigo anterior a gente viu uma coisa, que existe dentro do conjunto total de ações uma ação que maximize sua função de valor VDS, por exemplo. Então, existe uma ação futura que melhora o seu algoritmo. Existe. Existe uma ação. Sempre existe. Sempre dá pra melhorar. Tem uma coisa de... Eu gosto muito de filmes de samurai, né? Eu vou falar... se alguém perguntar pra mim, quais são os... De todos os filmes, de todos os gêneros, né? Quais são os filmes que você mais curte, né, na sua vida, né? Filme de Kung Fu, né? Eu vi praticamente todos os filmes do Jack Chan, Jet Li e outros. O Tang Clan e tal. Mas ainda mais que esses, eu gosto dos de samurai, né? O Matibuzê, Sanjiro, é, Yojimbo é, com Sanjiro, que é um cara cego, Sanjiro. Perdão, Sanjiro não. Yojimbo com Zatoichi. Zatoichi é o cara cego. Eu gosto bastante de filmes de samurai. E tem uma frase num dos filmes de samurai que se chama Sword of Doom. Sword of Doom. Não sei como é o nome em japonês. É um filme impressionante. Em que tem uma parte em que um dos personagens diz que não tem forma de não aperfeiçoar a espada. Ou seja, na arte de a espada de um samurai, é impossível que não haja maneira de melhorar. Nunca ele vai exaustivamente aprender a arte da espada ao ponto de não poder melhorar. Essa é a visão que eu quero mostrar desse artigo. E sempre pode ser melhorado. Sempre pode ser modificado. Você sempre pode ter uma estratégia melhor no sistema de IA. Só Deus que não pode melhorar e aprender, porque Deus sabe tudo eternamente. Deus é onisciente, ele sabe tudo eternamente, então ele nunca aprendeu nada. Deus não vê nada novo. Deus tudo é o que é, porque Deus é. Deus sabe tudo. Para nós, seres humanos, e para sistemas robóticos, é diferente. Nossa percepção é limitada, nós somos seres como vermes nesse sentido, comparado à poder divino, mas nós temos uma capacidade de percepção, ainda que limitada, que permite que a gente faça colocações que, ok, essa forma de fazer tal coisa é superior à anterior. Então você sempre pode melhorar P, e esse é um teorema, né? Pode sempre melhorar a sua optimalidade do seu sistema. Sempre. Nunca vai estar no nível exaustivo de que não pode ser melhorado esse algoritmo. Então, uma parte do algoritmo chamada switch program, mudar o programa, representa a melhor de todas as automudanças relevantes possíveis. Então, sempre que eu tenho uma mudança que realmente maximiza a sua função de valor, pode de fato ser encontrada, como a gente vê aqui, né? Você sempre pode achar um melhor algoritmo para resolver o problema. Sempre. E aí, no caso, você muda a sua estratégia. Basicamente, essa é a lógica. Tem aqui. Essa parte é muito importante. Tem aqui o ambiente, tem o software inicial, o Proof Searcher, né? O que vai tentar achar provas inicial, o testador de provas para ver se ela de fato é boa. Tem artigos associados a isso interessante. Mas tem axiomas, relações do ambiente, custo objetivo. Tem os programas aqui, que explica com detalhes, mas não vou explicar. É o de prova, o de trocar programa, mudar as strings binárias, armazenar coisas desse sistema. Hoje não poderia ser usado o LSTM, com certeza. Acho que em tudo isso a LSTM funciona. Aí você tem. ah, Nesse contexto aqui, né? Nessa parte aqui você tem um bloco. Aí você vai ter a relação de modificar seu código, né? Então você muda o código aqui no input para gerar um novo output no ambiente. O ambiente vai para o input, né? Ele vai para o input e o output sai para o ambiente de novo, mas você tem essa relação de encontrar novas ações que maximizam sua função de valor, novas utilidades, calculando os vários gradientes. No fim, você quer melhorar seu output que está aqui, né? Então você tem a relação temporária de armazenamento dessa memória
Novamente, long short term memory se aplica muito nesse contexto, mas o grande ponto é você mudar o seu código anterior. Então, portanto, mesmo uma máquina de Gödel com recursos computacionais ilimitados deve ignorar aquelas automelhorias cuja eficácia não pode provar. Então, vamos supor que ela condicionada buscar maior recompensa e maior optimalidade, né? Ela conseguir fazer as coisas melhor. Eu tenho uma policy P e eu quero melhorar essa policy. Vamos supor que ela não achou ainda, então ela não vai mudar. Ela não vai se auto-melhorar sem necessidade. E ela pode se melhorar continuamente. Então ela não acaba, que nem os algoritmos já comuns. Então, ela sempre vai tentar melhorar. Mas se ela não provar a eficácia de uma mudança, ela não vai mudar. Então ela só muda quando ela prova a eficácia da mudança. Seja, por exemplo, por falta de axiomas suficientes, poderosos para conseguir mudar essa crença, né, do sistema. Em particular, pode-se construir exemplos patológicos que ambiente e funções de utilidade que tornam impossível para a máquina provar um teorema-alvo, né? Então, caso um teorema que seria contrário à sua funcionalidade, né? Na verdade, ela deveria cair continuamente que nem idiota e não ficar em pé. Seria uma prova de um teorema que existe, mas não cumpre a função do sistema, né? Aí tem uma anotação ao longo do paper, né? Por exemplo, L de que significa uma sequência de bit strings, né? Uma soma de strings, né? N. E você tem lambda como uma. Como se diz? Uma string vazia, que é o tamanho do bagulho que você vai rodar, no caso. E aí, uma soma, né, de QM N. Você tem lambda e M for maior que N. M sendo importante nesse contexto de probabilístico, né? E, se não, né, você vai ter QM mais um até QN. Ao contrário disso, né? Então, essa é a notação ela é associada a coisas que a gente vai ver posteriormente, né? Então, aqui o teorema de prova requer um axioma com um conjunto de axiomas inumeráveis de um sistema lógico. Então, tudo aqui tem a ver com lógica também. Vai falar dos sistemas tradicionais de lógica, né? Como AND, OR, existe, enfim, N sistemas de lógica. Ele só colocou aqui por razões é, práticas, né? Em que tem N sistemas de lógicas, N símbolos, não importa. Não importa qual lógica você use. Importa que a lógica funcione e seja funcional nesse contexto. Operadores aritméticos, manipulação de strings, enfim, e coisas do tipo, né? Então, a prova de sequência de teoremas é um axioma ou anterior ou aplicação de inferências que mudam esse sistema de forma correta, né? Dada qualquer função de utilidade que você pode formalizar com um conjunto de lógica específica e assumindo a consistência do sistema formal que você tem de lógica, né? Pode usar diversas lógicas isso aqui, tá? Qualquer outra mudança de P do seu programa, né? Obtida através da execução de algum programa, switch program, é o que você quer identificar como uma prova do teorema-alvo de que o seu robô se comportar de uma certa forma para resolver um problema é a melhor. E é globalmente ótima no seguinte sentido, né? A utilidade de iniciar a execução desse programa é maior que a utilidade de esperar que o pesquisador de prova produza o melhor. Então você sempre tem que iniciar uma relação de melhorar a sua função de utilidade, não ficar esperando que o sistema por si só sempre tentar achar relações algorítmicas randômicas para achar essa solução. É diferente de você esperar sentado pensando ou fazer a coisa. Acho que essa é o predicado aqui. Você tem uma permutação. É, aqui depende do paper anterior. No paper anterior, a gente viu que essas permutações não são permitidas em alguns contextos. De probabilidade bayesiana, né? Mas enfim, vamos só seguir. Tem a utilidade, dados os estados dos sistemas. Você tem uma permutação XOR. Tem que desenhar novamente. Uma permutação de troca. Eu vou colocar só SB, switch bit.
de trocar essa string, né? Com o valor de 1, por exemplo, verdadeiro, dado ambiente, que vai ser maior ou igual à relação de 0, né? Então, no caso da primeira, você tem uma relação de verdade e a outra de falsidade, né? Se um programa é verdadeiramente superior ao anterior, ou seria falsamente superior ao anterior, o que no caso você não quer mudar, você não quer um sistema que se auto-prejudica, né? Fica pior. Então, isso é que a Golden Machine vai mudar a si mesma assim que achar uma prova que não vai fazer ela ficar pior. Então, no caso, se uma prova ela for pior, né? Vamos supor que ela. O prove que essa prova é pior. É falso, né? Zero. Então eu não vou mudar. Mas se eu for achar uma melhor, vai ser um. Basicamente, essa é o espaço de decisão aqui. Entre aqui que é uma positiva e negativa. É uma afirmação positiva, né? É uma declaração, uma proposição positiva e uma negativa. E o sistema global óptimo, né? Ele simplesmente vai dizer aqui pelo teorema 4.1 que a utilidade de começar a execução do programa é ao menos a maior, ao menos no mínimo igual ou maior de que esperar o sistema produzir uma alternativa melhor depois. Então, tem que ter esse sistema de execução de aprendizado e não só um sistema de. Você tem duas coisas: um sistema de provas, que é o Proof Searcher, aqui, e você tem o sistema de utilidade que começa o sistema de buscar mudanças do sistema, né? Então, você tem um sistema de lógica, provas de pesquisa, a pesquisa de provas para certas questões probabilísticas, se aquela ação do robô vai ser a melhor. Uma coisa é o PS, Proof Searcher, e outra coisa é o sistema de utilidade, o DH. Nós temos o sistema de probabilidade, que eu poderia aplicar IA aqui e aqui somente lógica, por exemplo. Aqui, por exemplo, poderia ter IA aqui só lógica. Então, o Proof Searcher, ele não muda. Ele é aquele. Ele pode mudar, mas para mudar ele tem que ter uma relação algorítmica de inteligência artificial para mudar. De reinforcement learning ou o que for. Aí tem uma coisa chamada Online Universal Search in Proof Space. Tem o nome que ele coloca de BIOPS, né? Mas vamos supor que a gente tem uma probabilidade de distribuição inicial de provas, técnicas de provas W. Então, W é provas, né? Técnicas de provas. É uma função. E aí você tem essas provas W, que alguém pode escrever L e segue que tem a probabilidade dessa prova estar correta ou não, dada por K elevado a L, que é o tamanho da string, dado essa prova. Em que se L for maior, sua string vai ser maior. Perdão. Se L for maior, sua relação computacional é maior, né? Seu problema computacional é maior. Composto de K possíveis instruções. Então você tem K possíveis instruções para resolver um problema. Nesse sentido, você não vai passar mais tempo que o sistema de prova necessita, né? Você não vai ficar tentando achar uma prova que é ruim e você fica gastando custo computacional para isso, né? Mas definido dessa forma, né? A quantidade de operações, então, quantidade de operações e tamanho do código e a prova em si. W, né? E aí você tem esse tal de bi, BIOPS, né? Bias Optimal Searches. Buscadores ótimos de bias, né? De viés. Vamos por que S seja uma classe de problemas. Classe de problemas. E C é o search space. Vou colocar dentro de S. É o search space. Dentro do contexto desse ambiente, é o tanto de coisa, tanto de informação que tem nesse ambiente, em que você tem R dentro do espaço dos seus problemas, né? Global. E que deveria ter uma solução C. Então C é a solução do problema. Então C é a solução do problema. E aí você tem a probabilidade Q dado R, em que você tem uma relação
distribuição de candidatos em que está dentro de C. Então, Q são as funções. Começa com Q0 até Qn. Q0 até Qn são as funções que permitem resolver o problema. No paper anterior, a gente viu que isso é denotado como Q0 é igual a. Acho que é o contrário. É lambda de x. Que é uma função de maximização do sistema, né? Então, esse daqui é as funções que você está usando para resolver o problema. Então, o programa vai rodando, 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 rodando até achar a solução dentro de C, dentro do seu espaço de soluções candidatas. E aí, supomos que tem uma relação predefinida de que em qualquer R dentro de R, né? Em relação aos nossos problemas, uma questão temporal. E esse sistema, se ele for óptimo, né? Se n for maior ou igual a 1, ele vai ter uma relação de espaço de tempo total maior que zero, garantido para resolver o problema. E o problema tá aqui, tá? Esse é o problema. Com uma solução P em C. Vamos tirar as coisas aqui. Você tem uma solução P no espaço de candidatos para esse problema, em que a gente tem funções dentro de C também. Mas P tem uma solução. E no fim, você vai ter que, em relação temporal, você vai ter essa solução, dado conjuntos de problemas unitários, R minúsculo, vai ser menor que a probabilidade da solução desses problemas, dado esses problemas em si. E aí você divide pela média, né? Total menos N, dividido por N, né? É bem parecido com o que a gente viu anteriormente, mas basicamente, dentro do contexto de um conjunto de problemas, quer achar, dentro de cada problema R, dentro do espaço total de problemas, quer achar qual é o superior. Qual função aqui é superior para resolver esses problemas dentro de C. Mais ou menos é isso. Essa é a razão. O teorema 5.1 vai dizer aqui, né? Independentemente das variáveis, temporalmente, né? Para uma prova, uma técnica de prova rápida W, né? Que W é as técnicas de prova de que aquela ação, aquela relação probabilística de. Ação não, né? Que aquela prova é verdadeira. Provar que, por exemplo, um conjunto de ações é melhor para aquele contexto. Requer ao menos FK passos, né? Para você rodar isso daí. Essa função. Produzindo uma prova. Não, para produzir uma prova de dificuldade de mensurar K, em que você roda isso daqui do ponto de vista de velocidade computacional, ou F de K. Então, essa é a velocidade do algoritmo, né? Notação Big O. Então, no geral, um espaço um pouquinho complexo. E aí, a prova disso é que você precisa, ao menos, para resolver a prova W, probabilidade disso, né? Dessa prova ser boa ou não, né? Você tem ao menos K passos do seu sistema de A, dividido pela probabilidade de resolver a prova. Vai ser igual a o F de K. Passos, né? E a prova inicial é Big O óptima. Então, você quer descobrir isso daqui, né? Qual que é a melhor upper bound, né? Deixa eu pôr direito isso aqui. Pronto. Se ela é óptima, né? Entretanto, as provas mesmas são bem diferentes dessas relações de formalidade, noções de formalidade, né, das provas. Isso pode provocar ser útil essa relação de você reescrever as coisas de forma efetiva constantemente, nessa prova inicial, onde você não quer que você tenha uma prova que não funcione, tá? A prova faz o seu programa ficar pior, então você não vai querer ela, né? Você tem optimalidade, você quer optimalidade, você quer que o sistema melhore. Quando finalmente você ter uma prova
suficiente e escreve o seu problema, é executada uma operação inicial nessa God Machine pelo tempo total dela. E as restrições de optimalidade não são mais um problema, né? Tem uma relação de armazenamento de memória global. As provas que são funcionais e que você não encontrou nenhuma outra melhor, como a gente viu aqui nessa parte aqui, né? Então vamos supor que aqui você tem um negócio que vai calcular provas inicialmente. Você aqui armazena as provas. Você tem algoritmos aqui que funcionam para mudar os programas, para mudar o código em si, enfim. No fim, você quer reescrever as coisas em hardware. Então, aqui é no hardware, aqui no programa, no código, né? Então você tem mudanças de hardware no sistema dessa Godel Machine, talvez até com computação neuromórfica seria aplicável nesse contexto. E tem uma relação de código, né? A questão é como que vai mudar o hardware. É na parte de código do hardware, tá? Se auto-melhorar seu próprio hardware. Mas não é fisicamente, tá? Porque não vai reconstruir a si mesmo na prática, né? E aí, no caso, vai ser dito aqui, né? A máquina de Gödel também pode modificar seus próprios axiomas, a própria lógica, né? A lógica não é dependente do nível dos programadores associados a criar a lógica capaz ali de resolver os problemas dela, né? A própria lógica do sistema se automodifica, né? Os axiomas usados para fazer as provas, né? Por exemplo, ela pode encontrar uma prova de que os axiomas originais devem ser substituídos, ou seja, a lógica é usada como base. Então, o seu sistema de provas deve ser substituído. Pode fazer isso com reinforcement learning, com qualquer forma de IA, ou complementados por teoremas de deriváveis dos axiomas originais. Ou seja, com o original você cria novos teoremas que permitem provas melhores do que as outras anteriormente, né? A própria lógica do sistema, relações de hardware e programas são automodificáveis e melhoráveis, né? Então, a máquina de Gödel pode mudar a sua própria função de utilidade, é uma coisa que a gente viu citado no paper anterior, e o teorema-alvo. Mas, ou seja, ele pode mudar as suas tabela Q também, e a sua função de utilidade. Mas só pode fazê-lo se seus novos valores forem comprovadamente melhores. Então, se não for melhor, não tem por que mudar. Os antigos, né? Falando no geral, a utilidade limitada dessa limitação de reescrever pode ser mais fácil de provar. De você, por exemplo, reescrever partes do código ao não ser. E não tudo, né? Pode ser provado algo correto. Por exemplo, vamos supor que às 8 horas da manhã, uma Godem Machine, um agente da Godem Machine, tem um goal permanente. Maximizar sua futura recompensa, né? E aí vamos supor que ele quer. O sistema de IA, ele quer. Vamos supor que a bateria é a fome dele, né? Ele tem que comprar bateria pra si mesmo pra não morrer. E vamos supor que ele quer não ter fome, né? No caso, não ter falta de bateria. E aí, não tem nada na sua geladeira de bateria. E a loja de baterias vai fechar. Ou de recarregar ele na tomada, né? 8h30. Ele não tem tempo de optimizar sua forma de ir pro supermercado pra comprar a bateria. E, no caso, talvez ter que ficar com fome hoje, né? Então, a questão é que você tem um exemplo esquisito, né? Que parece vindo de umas imóveis da vida, em que você tem um espaço de relações em que nem sempre o problema é resolvível, né? Então você tem que às vezes você não consegue nem se virando a resolver o problema, né? Então você tem essa relação nesse contexto também. Ou seja, se a política anterior do agente ainda não incluía, digamos, uma ida automática diária ao supermercado à noite, ou seja, ele poderia, antes de ver que a sua bateria estava acabando, notar, olha, o mercado fecha a tal horário, os mercados dessa região, eu vou comprar minha bateria antes, pra eu não ter problema de ficar sem bateria, senão tem que ter essa noção antes disso acontecer. A política provavelmente deveria ser reescrita pelo menos de uma forma muito mais limitada e simples agora, enquanto ainda há tempo, de modo que o agente certamente conseguirá alguma comida essa noite. Então, antes de ele tem que ter essa noção, raciocinar isso antes de ele ficar sem bateria, sem afetar o comportamento futuro, menos urgentes que podem ser otimizados. A gente tá falando de comportamento global, mas uma coisa específica associada a uma necessidade do sistema robótico, né?
Em certos ambientes desinteressantes, a recompensa é maximizada pela estupidez, né? Isso aqui é importante, cara, porque o Schmidhuber, o Jürgen Schmidhuber, ele é muito conhecido, o autor desse paper, né? Por publicar uma coisa chamada Teoria de Surprise e Criatividade Robótica, né? E também tem a ver com essa relação de estupidez. Por exemplo, uma determinada tarefa pode exigir execução repetida e indefinida, e a mesma ação ativadora do centro. O sistema ganha recompensas para fazer uma coisa repetitiva e no fim inútil, né? Como, sei lá, qualquer coisa. Fica andando sem parar, embora seja inútil isso, né? Ele pode fazer coisas mais eficientes, mais interessantes, mas ele está maximizando o seu andar cada vez mais, melhorando. A gente tem o teorema da optimalidade global. O sistema de IA sempre pode melhorar sua corrida, seu andar. Então ele pode ficar andando que nem um idiota pra sempre, sendo que talvez não seja uma atitude normal ou legal, interessante para um robô. Nesses casos, a máquina de Gödel pode excluir a maior parte do seu software inicial, que consome mais tempo, incluindo o buscador de provas, né? Observe que não há razão para que uma máquina de Gödel não deva aprimorar seu próprio hardware. Suponha que seu tempo de vida seja conhecido como 100 anos. Aqui parece que o cara tá no Asimov, né? Mas ok. Dado um problema difícil e axiomas restringem os possíveis comportamentos do ambiente, a máquina de Gödel pode encontrar uma prova de que sua recompensa cumulativa esperada, a soma das recompensas, né, aumentará se investir 10 anos na construção de um hardware mais rápido. Então a questão de um sistema robótico que se auto-melhora e se auto-replica. E um sistema como R. Daniel do Asimov, né? R. Daniel, acho que é assim. Alguém me corrija o nome dele, do robô lá do Asimov. Que não tem milhares de anos. Ele que basicamente. Esse é um spoiler, tá? Por sinal. As obras do Asimov. Mas basicamente ele induziu toda a história humana em Asimov. Até o final, que a humanidade, depois do colapso do Império, né, Galáctico, ele volta pra Terra, né? Eu achei um final horrível, porque não mostra como a sociedade se reconstruiu. Mas, cronologicamente, os últimos livros de Asimov no contexto da volta pra Terra são horríveis. Talvez sejam as piores obras de Asimov. Eu esperava que a obra terminasse de uma forma mais interessante. Mas no final, quando eles voltam pra Terra, na obra, né? Eles encontram o Rei Daniel, né? Esse robô de milhares de anos. E eu pensava que tinha morrido, né? No Prelude to Foundation, né? Parece que o Rei Daniel tinha morrido, mas ele não morreu. Na verdade, ele tem várias. No contexto da obra de Asimov, né? Que é de ficção, ele tinha várias cópias de si mesmo ao redor do universo, né? Isso no contexto do Fundação, né? Pra quem nunca leu Fundação de Asimov, Asimov é um escritor também de livros de ficção, principalmente. E ele escreveu sobre uma formação de estruturas políticas sintéticas em que você tinha uma evolução de uma sociedade, desde uma sociedade que estava saindo da Terra, colonizando alguns planetas, 50 inicialmente, até serem milhões de planetas na galáxia, até o colapso dessa economia no Império Galáctico. Mas depois da volta desse colapso para a Terra, e é o que eu esperava, né, ver a reconstrução do Império a partir da fundação. Mas enfim, tem tudo a ver com o que é ficção, né? Não existe isso, mas tem a ver com as frases que ele tá tentando explicar nesse ponto aqui. Tem a ver com ficção na prática. Aqui nós temos a relação a complexidade do algoritmo, né? Em que você tem uma optimização NP-hard. NP-hard é um espaço de complexidade em que você não pode nem checar se o algoritmo... Existe um algoritmo rápido para resolver esse problema e nem o fato achar o algoritmo, né? Problemas NP-hard é que você não tem soluções rápidas, né? Polinomiais para resolver o problema. Então, você tem um input inicial para a Golden Machine, que é representada por um gráfico conectado com um grande número de nodes, arestas e várias linhas de tamanho, né? Então você tem um grafo que representa. Vou colocar aqui F. Em que você tem um conjunto de nodes, né? Estou tentando de uma forma aqui apenas ilustrativa, né?
tem um grafo aqui, um conjunto de nodes, e você tem a cada tempo t, você deve achar um ciclo, um caminho cíclico entre esses nodes, onde o valor real ocorre a tempo t. A questão é, você pode resolver esse problema usando uma máquina de Gödel. A máquina de Gödel consegue se melhorar ao ponto de conseguir fazer isso, usando, obviamente, IA, tá? É um modelo em que você está usando o sistema de IA para fazer isso. Tá tendo de um modelo diferente. C é igual a 1 dividido pelo tamanho do melhor caminho encontrado. 0 se nenhum encontrado. Então, o espaço aqui de representação é 0 até 1. Se dá certo esse negócio ou não. Um produto disso, maximizando a recompensa para achar o menor caminho por um tempo limitado. Então, você basicamente está reduzindo esse problema a reinforcement learning. Então, você tem uma soma de recompensas dado vetores do sistema em que você quer, no fim, achar uma função de valor que resolve esse problema. Maximizar a função de valor que resolve esse problema computacional. A questão é, eu já escrevi sobre isso de uma forma bem assim esdrúxula, né? É possível você pegar todos os problemas computacionais que existem e reduzir a reinforcement learning? Ou um jogo, né? Um jogo em que você quer maximizar a recompensa e a penalidade nesse sistema. Entre aspas, o jogo sendo o problema. Esse é o ponto. Será que uma máquina de Gödel pode ser aplicada para fazer isso, né? Demonstração rápida de teoremas. Prove ou refute o mais rápido possível que todos os números inteiros pares são a soma de dois números primos, que é a conjectura de Goldbach. Uma das versões, né? Tem outra versão também. Tem tem diversas versões da conjectura de Goldbach, mas que, por exemplo, todos os números pares, então, por exemplo, eu posso representar um número par como o número primo 2 mais 5 mais 2 mais 3 é igual a 5. Vou colocar aqui, ó. 3 mais 5, ambos primos, é igual a 8. Eu posso representar 8 com a soma de 3 mais 5. Eu posso representar outro valor, por exemplo, 5 mais 7 é igual a 12. Significa que eu posso representar 12 com números primos. Aí você pode seguir isso daqui para um número enorme, mas a questão é, eu posso seguir assim infinitamente todos os números pares até certo valor. Eu posso representar com a soma de dois números primos? Essa é uma das conjecturas de Goldbach. Tem uma para números ímpares também. Essa é a questão. Mas o ponto é, a máquina de Gödel pode resolver esse problema? Então, a recompensa é 1 sobre t para esse problema, onde t é o tempo necessário para produzir e verificar a primeira demonstração desse tipo, né? Então, você talvez inicia dado semi-supervisado para o sistema, né? Você fala que ó, aqui é o problema, verifique se você pode computar isso infinitamente. Só que a prova não pode ser física, né? A prova tem que ser teórica. Não pode computar infinitamente. Vamos supor que a conjectura de Goldbach segue. Você pode somar números primos e conseguir representar todos os números pares. Mas os números pares são infinitos. Então, números pares são infinitos. Então, não tem como você computar no computador infinitamente todos os números pares. Não tem como, cara. É possível. Só Deus consegue fazer isso. Deus consegue, sendo infinito, né, eterno, onisciente, saber todos os números pares na sua mente, continuamente, de uma vez só. Nós seres humanos não, né? E nem máquinas. Então a questão é, você tem que definir isso daqui num teorema, e não com computação, né? Já tem sistemas de IA que hoje em dia já resolvem teoremas, já resolvem equações, então isso aqui não é uma coisa muito fora do normal, né? Então, no geral, é isso. Outro problema a ser resolvido talvez por uma máquina de Gödel. Então, o robô precisa ao menos 1 litro de gasolina por 1 hora e interage parcialmente com um ambiente desconhecido, né? Um robô dentro de um ambiente desconhecido, uma, aqueles postos de gasolina desconhecido, encontrando achar o lugar onde você tem que coisar o tanque, ele é recompensado na proporção ao longo da sua vida, né?
e morre depois de 100 anos, quando o tanque está vazio, ou cai de uma... É um exemplo, tá? Cai de um... Eu sei a palavra em inglês, não sei em português. Cai daqueles negócios que parece uma montanha. Enfim, é estranho quando a gente sabe a palavra em inglês e não sabe português. Você tem a probabilidade das reações no ambiente, que são conhecidas, e aí você tem uma relação a priori disso. E aí você tem a relação de computar essas reações e permite uma estratégia que permite uma predições, né? Então, você quer fazer um sistema robótico que num ambiente novo ele quer fazer alguma coisa. Você tem um posto de gasolina aqui, tem um postinho aqui, tem as negócios lá de encher o negócio, e o robô tá aqui dentro, nesse ambiente novo. Um ser humano ele vai perguntar, ó, onde eu encho o tanque? Onde eu me carrego, no caso, um robô? Ele tem que saber linguagem suficiente pra perguntar. Só que a questão é, não de forma induzida, dependente do observador, mas de forma independente. Tudo isso daqui, assim, se você quer resumir de uma forma simples, é você ter um sistema independente do observador. Ele se vira pra calcular o que ele quer, as suas funções. No caso de Reinforcement Learning, nos resultados do sistema, na sua tabela Q, no caso, né? Maximizar essa função de valor. Ele se vira. Ou sua função de utilidade também, né? PH. Ele se vira. Os- Se ele não se vira, ele é dependente do observador, é dependente do programador. Não é uma máquina de Gödel. Então tem que se virar. Outro problema, otimize qualquer solucionador de problemas subóptimo, né? Então, dado qualquer problema formalizável, implemente um solucionador de problemas como um software no hardware da máquina de Gödel e deixe o pesquisador de provas rodar em paralelo. Então, é uma relação de melhorar o solucionador de problemas, né? A Gödel Machine, agora vai comparar com outros sistemas, né? É aplicável, um reinforcement learning de longo prazo, então ele vai rodando de forma contínua no ambiente continuamente, onde o Universal Search, que é outra forma de aplicação para robótica, e não é óptimo assintoticamente e nem aplicável nesse contexto, já que Reinforcement Learning é melhor nesse contexto de comportamento de sistema, né, no longo prazo, né? Então ele está criticando o Universal Search. E, portanto, para atingir esse objetivo, o sistema geral de Reinforcement Learning tem que fazer coisas que o sistema de pesquisa universal, né, de brute force para achar a árvore de probabilidades que melhor maximiza a sua ação, é no mínimo incompleto. Outro é o Axiom Model do Hutter, né? Que a gente viu anteriormente. Aqui ele explica novamente, a gente já viu no artigo anterior, no curso de IA nos games. Então você tem aqui um ciclo, né? K é igual a 1 até N. Você tem as reações do sistema, que foram rodadas K vezes, né? Até ver essa reação. Você tem o output, que no caso. Opa, acho que eu voltei muito. Você tem o output de K e a recompensa. Eu vou colocar de outra cor. Opa. R minúsculo de K. Então você tem input, recompensas e output. Resultado, né? Aqui, né? E isso tudo se pegou do ambiente. Uma probabilidade de distribuição 1000. Aqui é a descrição daquele paper do Sutter. E você tem um sistema mixo de distribuição que a gente já viu no outro paper. Da soma das distribuições desse ambiente. Aí esse M gigante é uma classe de distribuições que inclui esse ambiente como um todo. Eles querem computar coisas nesse ambiente com funções de probabilidade. Aí você tem o ciclo K mais um ciclo desse sistema rodando. O sistema tá rodando. Que seleciona a próxima ação, maximizando o que se, prevendo as recompensas do sistema.
um dado sistema, aí você tem um sistema bayesiano, né? De uma policy. Pegar aqui isso como base pra auto-melhorar esse sistema de utilidade, né? É o que a gente já viu anteriormente no paper, no inteligência artificial nos games, né? E também no paper anterior. Então você quer achar uma policy melhor com base ali no histórico, né? Você tem uma função que interpreta um histórico, né? Mapeia um histórico, em que esse histórico contém as ações observáveis e recompensas do sistema, e blá blá blá. Aqui é o histórico. A gente já viu isso aqui anteriormente, né? Essa é a função que você quer achar. Tem o tamanho do problema computacional de resolver isso e tal. Mas ele vai provar falar que o Godot Machine é um pouquinho melhor, né? Aí você tem a pesquisa heurística, né? Em que você tem uma árvore de probabilidade com condições por isso heurística. Então você tem um cronograma no geral do que seu programa vai fazer em cada caso. E assim resolver o problema. Só que é um algoritmo estático, né? E combinado com XAI, aqui no caso, aí você tem aqui um sistema. O melhor algoritmo para um problema de árvore de pesquisa heurística, né? Então você tem o K de X, complexidade Kolmogorov, de se achar o menor programa que resolve um problema. No input X. E aí você tem um conjunto de inputs, X dividido por Y. Aí você tem uma função que define esse input, X até Y. No fim você quer, nesse programa, né? Conseguir todas as provas desse sistema axiomático. Achar a resolução de Q dentro de C, por exemplo. De quais funções resolve o problema C. Quais funções Q resolve o problema C. Dentro de C. Que de fato podem ser encontrados, né? Então essa é a questão heurística, né? Só que também é inferior aqui, segundo o paper, né? Simultaneamente, ela depende mais parte do tempo de executar Q, né? Então você tem o cálculo das funções que tentam resolver o problema dentro do espaço de problemas total. E você tem a questão de temporal, de resolução desse problema, de tempo que você demora para achar isso daqui. O que de fato maximiza a utilidade ou a função de valor desse sistema, né? Parece que esse pesquisa heurística é rápido ou o melhor algoritmo para computar f de z, para todos os z's em x, né? Z tendo uma relação de solução desse problema, que então z está dentro de x. Mas enfim, você também não consegue ter uma relação talvez tão boa quanto a Godot Machine, né? Segundo o paper, tá? Aí ele fala, né? Será que Godot Machines são a definição do que o ser humano faria de certa forma, né? Ou pelo menos o predicado do que o ser humano é, né? Um sistema que auto-melhora sempre, né? Sempre pode se auto-melhorar, conhecer mais coisas, atender. Não sabemos. Achamos que é melhor que, sim, o sistema formal subjacente inicial para lidar com a incerteza parece diferir substancialmente daqueles do cálculo de expectativas e da lógica tradicionais. Então, eu pessoalmente, né? Eu acho que não. Acho que não. Não é o mesmo nível. Assim, não é nem comparável ao ser humano, né? Porque no fim, isso daqui é um modelo do ponto de engenharia de código e toda coisa do tipo que permite um reinforcement learning cada vez melhor. Mas a base do modelo é reinforcement learning, é aprendizado marcoviano. Como eu já citei anteriormente, tem um paper do Noam Chomsky que eu vou citar aqui. Reinforcement learning não generaliza a inteligência no cérebro humano. Ou seja, uma Golden Machine não é similar à consciência humana, e nem pode ser. Teoricamente e estruturalmente, porque o cérebro humano não é só reinforcement learning, e reforço de dopamina, reforços dopaminérgicos não, nem são tão importantes para o aprendizado como alguém poderia dizer. E aí você tem algo que é interessante sim, meta-learning, né? É a questão de você aprender a aprender. O sistema que aprende a melhorar seu próprio algoritmo. Então, o mais bonito é que todos os metaníveis são automaticamente compactados. Qualquer prova de um teorema-alvo prova automaticamente que a automodificação é boa para todas as automodificações de forma recursiva, né? Então você pode ter um algoritmo interativo, cada vez calcula, né?
uma pólice cada vez melhor. Então, a primeira, segunda, e assim até infinita além, né? Aí tem umas perguntas que ele fala, né? Poderia ou não poderia uma HD Machine mudar o seu programa para reescrever sua utilidade de função para uma utilidade que é uma bosta? Você tem a sua utilidade H aqui, que eu vou usar a anotação do Hutter. Tem N cálculos aqui de utilidade. Vamos supor que ele calcula uma que é ruim, mas mesmo assim acha que é boa. É uma questão, né? Porque aí você tem um programa que na verdade vai se auto-piorar, né? Ou seja, poderia crer que na verdade ele tem que cair para maximizar essa função de utilidade, porque é o próprio sistema de IA que calcula a sua função, que ele que calcula se qual função de valor que ele deve usar. Perdão, qual tabela Q que ele deve usar e função de utilidade que ele quer usar. Então ele calcula a probabilidade nesse contexto. Qual é melhor? E se ele calcular errado? Porque é diferente quando você faz a sua tabela Q, né? Então, se você cair, penalidade. Se você ficar de pé, com balanço, sem ficar balançando muito, recompensa. Subir a escada direita, recompensa. As ações de balanço, né, do robô, do ponto de vista sinestésico. Só que a questão é, e se o robô achar... Até o ser humano faz isso, de focar no erro, né? Então, deveria ser óbvio que ele reescreve sua utilidade de função e pode provar que ela é melhor, né? E apresente utilidade. Então, de fato isso é verdade, mas às vezes, de repente, se você deixar o sistema independente, fazendo o que ele quiser, ele calcula uma função de utilidade para fazer algo que é errado. Na verdade, do ponto de vista de predicado, ele não vai andar da forma como ele deveria. Porque o predicado é andar, o robô é andar. Ficar de pé, bípede e andar. A suposição é que para andar ele tem que ter relações de balanço, ele tem que não colidir com objetos, ele não pode bear na sua posição ao longo do tempo. Ele pode usar um behavioral cloning para clonar o comportamento de andar de ser humano. Tem papers de Deep Learning que focam nisso, né? O sistema de IA que aprende a clonar o comportamento de outra pessoa. Tem androids, né, que focam nisso, né? Como o Android F, né? E o Geminoid, né? Da Ishiguro Labs. Eu falei sobre Geminoid no curso de inteligência artificial, quase no final, da primeira parte. Mas o grande ponto é que eu creio que, embora a resposta dele seja correta, às vezes o sistema pode, como ele mesmo calcula as suas funções de utilidade, e tá na sua tabela aqui, às vezes ele pode escolher uma errada. Não são os problemas não decidíveis, né? Por exemplo, não é verdade que o teorema de Rice ou o de teorema de Blunt coloca esses problemas que poderiam fazer a Godot Machine não ser realizável, né? Ele diz não tanto. É claro que a Godot Machine não pode ter lucro, né? Benefício de algo hipotético de automelhoramento cuja utilidade é indecidível, né? Então você tem uma hipótese, só que essa hipótese você tem uma função de utilidade para ela, mas ela não pode ser decidida, né? Como o routing problem do décimo problema de Hilbert. Então compare as questões de limitação das Golden Machines com a seção 2.4 e humanos, no caso. Eu não sei exatamente se essa é uma boa resposta, mas enfim. Entretanto, de forma contrária a outros métodos, a Golden Machine pode, a princípio, exploitar ao menos um melhoramento rápido e melhor do seu software inicial, né? Bom, isso daqui você pode discordar. Vem aí nos comentários aí se alguém discorda. De repente ele escolhe, o sistema de IA escolhe uma, uma tabela aqui horrível que vai fazer ele ficar pior. Então o software inicial da nossa Golden Machine roda inicialmente, né? Um problema subóptimo de soluções com certa complexidade e ele roda esse programa simultaneamente com um sistema de provas que essas decisões do sistema foram corretas, né? Que ele não tá fazendo uma coisa boa, que vai na verdade fazer ele, na verdade, ser pior que antes. Você tem um sistema axiomático A que também muda. Então você tem o sistema axiomático A de lógica proposicional, você tem um sistema que pode mudar.
Então, o sistema robótico pode criar sua própria lógica, descrevendo a utilidade formal U e o hardware P e mudando isso daí. Então, não. Enfim, é basicamente isso. Já. Qual é o problema de Golden Machines, né? E principalmente você falar que resolve o problema de inteligência artificial geral. O problema é reinforcement learning. Você dizer que reinforcement learning é a base do aprendizado humano. Eu já falei disso no curso de IA, né? Na aula 17, eu acho. Não lembro. Mas o grande ponto, reinforcement learning, tudo que a gente viu até agora, inteligência nos games e tal, nessas aulas aqui desse curso, não generaliza inteligência. Não é assim que o ser humano aprende. Você pode fazer seu melhor sistema robótico aqui, mas não ache que a inteligência humana é somente reinforcement learning. Ah, então quer dizer que tem supervised learning, semi-supervised learning, unsupervised learning, que a gente já viu nos cursos anteriores. Aprendizado supervisado, não supervisado e semi-supervisado. Adiciona isso com reinforcement learning, imitation learning, agora você tem inteligência humana. Não, cara. A inteligência humana, não existe algum algoritmo, algum modelo que de fato explique como ela funciona, seja do ponto de vista de neurociência, seja do ponto de vista de teoria filosófica aplicada nesse contexto. Então você não resolveu esse problema ainda. Então por que você não consegue fazer um algoritmo para criar um sistema que tenha um raciocínio que nem do ser humano? Então, basicamente, isso é um ponto, né? Reinforcement learning não generaliza inteligência, como alguém poderia pensar, né? Então é isso. Gosto muito de Golden Machines. Talvez eu vou trazer outro artigo posteriormente, outra aula lá, 10, 11, sei lá. A parte 2 de Golden Machines. O que esse tema é muito importante. Recomendo muito o Penrose falando sobre o tema, o Schmidt Huber falando sobre o tema, o podcast que o Schmidt Huber falou só sobre esse tema. Era esse, até o próximo episódio.